Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de ter trazido nós aqui. Agradecemos pelo dia, agradecemos por Tu ter trazido nós com vida até nesses dias de hoje, todos esses anos que nós vemos vivendo. Sabemos que dependemos tudo de Ti, por causa de Ti, de Tu ter nos sustentado e também por ter nos salvado da condenação eterna pelo sangue de Teu Filho derramado na cruz. Pedimos a Ti que nos abençoa, que o Teu Espírito sempre trabalhando nos nossos corações, todo lugar que nós formos, que nós iremos, possamos, Pai, falar de Ti, dar o Teu testemunho, que nós possamos sempre estar pedindo a Ti que sejam protegidos por Ti, que Tu nos guia, ou melhor dizendo, que nós permitimos ser guiado por Ti, que Tu, através da Tua misericórdia, que continua nos protegendo, como nos tem nos protegido até nos dias de hoje. E agora mais este momento, este culto que estamos iniciando, que possa ser para Te glorificar a Ti, nos hinos, na mensagem, na presença de cada um que está aqui. Agradecemos a Ti por ter trazido cada um aqui junto de nós. Pedimos em favor do louvor e da mensagem, Pai. Pedimos em favor das nossas famílias, família de nossos filhos. Peço mais uma vez pelo aniversário da nossa neta, Manuela, que agradecemos por isso, ter protegido ela e até os dias de hoje. Pedimos a Ti que continue abençoando ela, que ela possa crescer nos caminhos do Senhor, que possa ser uma serva, tanto ela como o Benjamin, e abençoa também o Éder e a Flávia e toda a família deles, e a família da Simone, com o Felipe e o Ademir, e a família dos irmãos aqui onde estão também neste momento, cada um. Pedimos em favor das igrejas, dos irmãos em Cristo que estão espalhados sobre a face da terra. Pedimos para a população desta cidade, desde os governantes, os vizinhos aqui nosso, que Tu, Pai, na Tua misericórdia, no Teu amor, continua nos abençoando a todos. Por Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite. Uma palavra por alguém antes de nós começarmos a cantar. Vou começar cantando com aquele hino, o 183, nós vamos começar cantando ele. Nós, na segunda-feira, visitamos lá a irmã Francelina, a irmã Marina. Olha, irmão, achamos interessante e nós fomos fazer o estudo lá no quarto que estava a irmã Francelina, e ela achamos ela bem melhor do que as outras vezes que fomos lá. A irmã Marina levantou a cama, ela ficou, sabe, a cama levantada assim, cama de hospital, né? E acompanhamos, nós estudamos lá, Tito, capítulo 2, parece, se não me falha a memória. E depois já viemos na casa da irmã Sônia, estudamos lá, Salmo 37. E é isso aí, nós ficamos contentes, e oramos lá, né? Pegamos na mão, ela deu a mão, foi bom essa visita. Gostoso de estudar nas casas assim com os irmãos. Irmãos Marina, se vê que ela é uma irmã fervorosa. Chega, ela já puxa o assunto, vamos estudar, pega a Bíblia.
É isso aí, que Deus abençoe a eles, os demais, né? E a mãe Jacira também, eles sempre estão indo lá também, né? Que hino vamos cantar? É aquele que eu falei, é o 183, depois o irmão escolhe. Vou virar lá, porque a mulher quer que você não filma lá, fica tudo em branco. Acho que dá pra pegar. Vamos ver se dá para ver você. Tá bom. Então, hino 183, A Luz do Mundo. Boa noite. Boa noite. A Luz do Mundo, 183.
Hino 200. Qual? 371. Não é isso não. Essa é outra música, porque isso aqui, Ré bemol. Ixi, Mas tem outra, deve ter outra música isso aqui, né? 139, é a mesma música. Porque a rocha aqui é a mesma música. Tem certeza que é a mesma música? É, sim. A semana. Bota 80.
tá com duas músicas aqui, mas tem o si bemol também, dá para tocar. Agora tem duas aqui, si bemol e tem a de ré bemol maior, qual a gente querer. É a mesma coisa, só muda de posição, ó. Vai mudar bem mesmo. Vai mudar bastante.
convidados que falam muito bem. Sejam bem-vindos. Saúde os irmãos que encontram aqui, onde estão trabalhando, que estão trabalhando, que estão no diálogo, que estão firmes e os tratam na fé. E aqui cada família representada e pastor na direção do trabalho. Tudo isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, cumprindo os nossos pecados. Amém. Pastor Marcelo Lima está dizendo boa noite. Vocês sabem onde é que ele é, né? Eu falei que ele é de Mato Grosso, Três Lagoas, agora não lembro por perto de cidade qual é. Acho que é Três Lagoas do Mato Grosso. Fomos lá uma vez, lá, na consagração desse irmão pastor Marcelo Lima. Alexandre Fernandes está assistindo. Porque a Carminha falou, vocês dizem que de vez em quando a minha sogra preocupada, eu estou aqui, queria saber da minha mulher, da filha, assim, mas a Carminha falou, o Tchão tá bom, eu vejo ele na live sempre, né? Então, como diz o Montão, estão vivos, né? Bom mesmo. Só que não é partir daqui. E com Jesus Cristo, aí sim. Então, irmãos, vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Nós paramos no capítulo 5, versículo 32. Então, sendo assim, nós vamos continuar no versículo 33. Todos acharam? A página é 1182. Versículo 32 diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E, ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Então, aqui nós vemos a palavra de Pedro proclamada com convicção. Pedro, ele proclamava, estava convicto do que ele estava falando a verdade. E nós também, nós pregamos com convicção, com aquela certeza absoluta que nós estamos pregando a verdade que está nas Escrituras. E além disso, a palavra, tanto deles como nós pregamos, a palavra é poderosa, a palavra de Deus, não a palavra do homem. E ela, quando Pedro pregava, provocou uma reação que talvez eles chegavam até rangir os dentes de ódio. E isto provém normalmente do mundo religioso. Porque todos têm uma religião, mas religião é uma coisa. Ter religião, ser religioso é um. Ser nascido de novo é outro, é completamente diferente. É uma vida transformada. Então, religioso que não decide seguir a Cristo. Religião. Uma religião não decide a pessoa seguir a Cristo, seguir a religião. A religião impede a pessoa a seguir a Cristo. O pior que tem das pessoas, da humanidade, é seguir uma religião. Nós não seguimos religião, nós seguimos a Cristo. Pode chamar nós de religioso, mas não é.
Não é religião, é Cristo. Como fizeram com Estevão, no capítulo 7, versículo 4. Vamos lá para vocês verem. A morte de Estevão, que eles rangiam os dentes de ódio de Estevão. No capítulo 7, 54, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e ranger nos dentes contra ele. Mas eles, falando de Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, sabe quem ele viu? Ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Estava à direita de Deus. E Estevão, ele viu algo no céu que logo, imediatamente, ele cativou a sua atenção. Porque ele estava sendo morto por pregar a Cristo, por amor a Cristo. Então aquilo cativou ele. Quer dizer, ele viu a glória de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele viu também o trono de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Cristo está assentado à mão direita de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, também diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Vejam bem, falando do Messias de Jesus, ele sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus Pai, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que sustenta tudo, que sustenta a nossa vida de pé, que sustenta a nossa alma, salvação eterna. Ele fala assim, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Jesus não foi obrigado a ele fazer isso. Ele fala que fez por si mesmo, por amor que ele teve na humanidade, pelo amor que ele teve em cada um de nós. Ele morreu na cruz para pagar os pecados, pagou o pecado de cada um de nós, do mundo todo. Mas aqui ele é visto em pé, irmão, como fala aqui, como qualquer um de nós levantam para dar as boas-vindas, uma visita, ou um convidado. Não levanta, vem até na porta, entra. Então, Jesus está sentado à destra de Deus. Então, por aí nós tiramos uma ideia. Para receber Estevão não era melhor que ninguém, que nós. Ele era pecador também. O que ele tinha de melhor, talvez, quem que arrisca responder? Que eu acho que tinha, com certeza. A fé? A fé também está certo, mas outra coisa, está certa a fé, a fidelidade, não é? Fé, eles tinham mais fé, claro, e eles tinham uma fidelidade muito mais que a nós, né? Somos fiel, mas não como eles. Nosso apóstolo, por exemplo, olha, ele, quando Jesus vai receber, porque ele foi um fiel mártir, e para colocarem na cabeça dele, talvez, a coroa da vida.
vem, foi pedrejado, morto. Hoje ninguém está morrendo por Jesus, ninguém corre esse risco, irmão. Nem acontece isso, hoje está fácil. Tem uma coisa que está impedindo as pessoas a seguir a Cristo, é as coisas do mundo. Que cada um de nós, cada cristão, irmãos, desde quando nasce de novo, desde quando entra para a igreja, ele deve ter um foco na vida dele. Ele deve ter uma meta de vida. Ele deve ter um foco, Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, e não deixar Jesus por outras coisas. Os cristãos hoje não têm foco nenhum, tá? O foco dele está onde? No mundo. Está nas coisas do mundo. Está nas diversões, está em todas as coisas. Por isso que as igrejas estão fracas. E os cristãos, muitos cristãos também. Por quê? Perderam aquele entusiasmo. Não é para olhar um para o outro, para pregador, para os irmãos, para pastor. Olha para o cabeça da igreja, que é Jesus. Cada um vai dar conta diante de si, isso não tem dúvida. E no versículo 56 disse assim daqui, falando de Estevão. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Versículo 57. Mas eles gritavam, o povo gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Se eles tivessem gritado, pedindo, clamando por perdão por arrependimento, o futuro deles teria sido outro. E hoje, as pessoas que clamam por perdão a Deus, que tem um foco, seguir o futuro dele é diferente, é outro. Mas o futuro, irmão, que nós estamos esperando melhor é lá. Nós não devemos esperar muitas coisas boas aqui neste mundo, que alguém vai aplaudir. Você pensou que eu vou escutar a pessoa que está batendo palma para você? Não é nada. As pessoas estão preparadas para criticar, mesmo os crentes. Teriam sido outro futuro deles. Pelo contrário, eles taparam os ouvidos, quer dizer que já não quiseram ouvir nada o que Estevão estava falando, nada mais. E hoje está assim, ninguém quer ouvir. Ninguém quer desejo que você abra a Bíblia e prega para eles, até nas casas. Poucos que interessam ouvir a palavra de Deus. E toda a liderança religiosa de Israel foi culpada. E nós também somos culpados pela morte de Cristo na cruz. Uns mais, outros menos. Porque Cristo morreu por nossos pecados. Nós não tínhamos nascido ainda. Mas no plano de Deus, no plano de Jesus, sabe, a humanidade está toda completa. No plano de Deus, no pensamento de Deus, Deus é presente, irmãos. Deus está tudo completo, não falta um. Então, é dessa humanidade que ele tem, que já foi eleito, e os que não são eleitos, está tudo Deus, está tudo no papel de Deus, no livro de Deus, antes da fundação do mundo. Então lá ele está sabendo presente quem vão aceitar ele e quem não vai, e quem vai a rejeitar, quem vai continuar rejeitando. Ele sabe aquele que vai nascer, se vai ser um servo dele ou não. Nós temos esperança, irmão. Nós temos esperança nos nossos filhos, nos nossos netos, mas quem sabe é ele. A gente ora. Você nasce uma criancinha assim, mas Deus vê já adulto.
58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, Estevão. E as testemunhas e puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado, vocês já lembram o nome? Saulo. Vejam só. 59. E apedrejaram a Estevão. Por que puseram a capa dele? Porque Saulo era? Porque ele era o responsável. Imagina só. E nós vemos todas as cartas de Paulo. E apedrejaram a Estevão, que invocando dizia: Senhor, recebe o meu espírito. O corpo ficou, mas o espírito. Aqui indica, irmãos, uma ofensa que eles fizeram, monstruosa tal, por parte destes assassínios. Devemos recordar, eles foram assassinados. Estevão morreu dessa situação pelos líderes religiosos de Israel. 60. E pondo-se de joelhos, olha, quanto que esse servo de Deus sofreu, irmãos. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, olha bem o que ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, nós, por pouca coisa, você fica com raiva, você deseja mal para a pessoa, você fala, vai pagar mais tarde. Olha bem, ele sendo torturado de uma tal forma, que nós vemos aqui, e ele falou assim, e tendo dito isso, ele adormeceu. Senhor, pondo de joelho, clamou por eles, com grande voz, eles ouviram: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele falou, este pecado que estava fazendo com ele, não imputes. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. Quem é que topa uma coisa dessas, irmãos? A gente não pode falar, a gente não sabe fazer, nós fazemos isso também. Chega na hora assim, a pessoa me assalta. O crente tem que estar com bastante fé. Eu acho que, não sei, não vamos falar. Morrendo de joelhos, sem nenhum rancor, que o rancor é pecado, para com os seus assassinatos, seus inimigos, seus assassinos. Não ficou com rancor. Adormeceu seu corpo, adormecido, enquanto a sua alma e espírito subiu aos céus. Imediatamente foi para estar com Jesus eternamente. Esse caminho a alma dele, o espírito dele subiu, todo nosso, na hora que cair de infarto, morrer naquele momento, fica o corpo aí, naquela hora esclarece tudo a sua mente. E cremos, pelo que vemos aqui, não temos certeza absolutamente, mas que naquela hora Jesus, servo meu que veio, glorifica, ele vai lá, ele em pé para receber nós, sabe? Porque ele está em corpo. Ele está em corpo glorificado. 34. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Olha, venerado, que fica adorado.
Gamaliel, eu andei pesquisando umas coisas na internet hoje, eu pus alguma coisa aqui. Gamaliel era um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo da época. Ele era Gamaliel, filho de Simenon, neto do mais famoso rabino Hilel, de quem recebeu as lições sobre os ensinos do Antigo Testamento. Esse Gamaliel, ele foi professor que ensinou quem? Vocês já lembram? Apóstolo Paulo. Diz que apóstolo Paulo, tudo por Deus isso aí. E Deus sempre tem a mão de Deus. Quando nós aprendemos com alguém algo, às vezes nem convertido não é, sempre tem a mão de Deus em todas as nossas vidas, irmãos. Quando você vê alguém que te dá um presente, uma oferta, que não seja membro da igreja ou que seja membro da igreja, sabe? Agradece a Deus. A mão de Deus. Quando você trabalha, você tem um emprego, que meu irmão Daniel faz muito hora extra, trabalha na prefeitura, faz muito, irmão Paulo, parece, sabe, é a mão de Deus, por ser obediente à empresa, por sofrer, e ver a mão de Deus. Deus não deixa faltar nada que ele tem de sobra o celeiro, para contribuir ainda com a igreja, com a obra de Deus. Então, irmãos, foi com Gamaliel que Paulo aprendeu muito, estudando na escola mais renomeada da época, rabínica, da época, aos pés de Gamaliel. Constitui a um dos rabinos, falando dele, judeu, mais famoso e honrado. Ele era neto de Hilel, lembra na dupla Liu e Léo, não tem nada a ver, né? Foi presidente do Sinédrio. Depois da morte de seu pai, o rabino Simenon, filho de Hilel, a fim de que a sua palavra de sabedoria fosse dada aos membros do Sinédrio. 35. E disse-lhe: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Ele pediu cautelas, irmãos. Então nós, irmãos, devemos, pelas Escrituras, que nós somos já bastante maduros na vida espiritual, nós ter bastante cautela, quase com tudo. A ver, em mim falta cautela certas vezes. Eu sou afobado, mas não deveria ser assim. Eu não aprovo eu sou apavorado. As coisas que eu faço tudo correndo, ligeiro, ando ligeiro. E com isso eu me machuco. Levanto ligeiro, ando dentro de casa ligeiro. Parece que, não sei, parece que tem algo ele falando que ele também. Eu percebi que ele também é até pior pelo jeito. Então, cautela a respeito do que havia de fazer com aqueles homens, está ferindo, falando de quem? De Estevão, os discípulos deles. Irmãos, uma lição para nós, isto, prática. Todas as coisas que vamos fazer, tem que ter cautela. Olha, irmão, eu admiro, não tem como explicar. E vem uma pessoa que é cautelosa, uma pessoa que pensa para falar, uma pessoa que pensa para andar. Minha mãe tem costume de falar: fulano, quando andar, ele pisa o capim seco, de tão vagaroso que era. Vou falar quem que é que ela falava, não, né? Porque vai ouvir, veio falando, né? Então, vejam só, irmão. Então, tudo que nós vamos fazer deve ter cautela, prudência, cuidado, ser cauteloso, para tudo.
Ser cauteloso em casa, com a família. Ter cautela com a esposa. Né? Machuquei o dedo ontem, eu cortei a unha errada. Vou falar a verdade. Cortei a unha assim, sabe? Esqueci o cantinho. E vai eu fazer caminhada. Andando. Machucando. Falei, puxa vida. Mas vai indo. O que você? Nunca senti o tênis apertado na ponta desse jeito. Cheguei, quando eu tirei, eu vi o sangue na meia. Todo de sangue, aí falei para minha velha. Ih, ela falou tanta coisa. Mas ontem eu não percebi. Hoje, de novo, sangue de novo. Falei, velho, aqui. O toque da unha aqui. Ela falou, mas também você tem o dedo colado um no outro assim, ó. E a ponta da unha dessa aqui, ela furou o dedo vizinho. Mas ela passou a pomada ontem, domingo, tranquilo. Mas hoje eu carcei de novo, furou no mesmo lugar. Dedinho falou, meu chapa. Mesmo lugar aqui, ó. Aí hoje foi velho, ela cortou a pontinha. Então, tranquilo, não cuide de nada. Então, sim. Então tem que ter cautela. E às vezes eu falho nisso e muito. Preocupação, irmãos, devemos ter preocupação com os outros. Buscar evitar um perigo maior que pode acontecer, sempre agir com cautelas, irmão. Se deixamos o Espírito Santo nos instruir, que nós temos o recurso dentro de nós. Mas depende do que você tem, pode ter uma máquina boa, qualquer coisa, você não usa muito aquilo, fica lá guardada lá, né? Vê se tem as coisas boas, novas lá, deixa, fica usando coisa velha, né? Tem coisas boas funcionando. E nós temos o Espírito Santo, o novo homem. E às vezes eu fico usando o velho homem também. O homem vai dar tudo errado mesmo. Você vê depois, puxa vida, estou fazendo tudo errado. Deixa o Espírito Santo usar, instruir. Ele vai nos guiar nos caminhos bons. Se for teimoso, vai guiar nos caminhos maus. Acho que cada irmão tem uma experiência disso aí. Acho que não é só eu. Né? Caminhos bons, lutando com sabedoria. Ele vai nos orientando, irmão. 36. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens para lá, hein? O qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. O qual foi morto, olha bom aqui, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Não era para dar ouvidos. A vez nós damos ouvido para coisa que não deveria dar ouvido. A coisa, às vezes, que deveríamos dar ouvido, nós não damos. Havendo coisa que devemos ouvir, procurar, aprender, não. Vamos dar ouvido a coisa que não deve dar ouvido. Aí vai dar tudo errado. Aí vamos sofrer as consequências. Ouve os conselhos. Primeiramente da Bíblia, né? Este Teudas foi um judeu rebelde, disse aí, do século I depois de Cristo, que apareceu e que se considerava um grande homem. Isso é fácil a pessoa considerar grande homem. É só dar um poder na mão dele. Só ter poder já considera, pode não ser nada. É só dar um poder, dar um cargo na mão dele, pronto. Até nas igrejas tudo quer ter cargo. O irmão Davi costumava falar, né, que a pessoa quer ter cargo, mas carga não. Carregar a carga ninguém quer, mas se você sentar numa cadeira e ter carga é uma coisa, mas carregar ela não. Então, por isso aí nós vemos. A ele também se associaram cerca de 400 homens juntou. Ele já não era bom, fala aqui, né? Rebelde, mas juntou. Quando existe um rebelde, irmão, ele não está sozinho. Quando tem um bom, difícil ter muito com ele, não é? Que quem quer fazer justiça, tem poucos com ele. Às vezes ninguém. Às vezes fica sozinho no caminho, na estrada, no ponto.
Mas falou de fazer besteira, fazer a coisa errada, aparece bastante sócio. Que nem o caso aqui. É claro que tem que ver com uma oposição forte, dirigida por este homem. Oposição. Refere-se àqueles que ficaram enganados por este Messias, autonomeado ou algo semelhante, queria se passar por Jesus. Enganador. Isso vai aparecer, e tem já hoje muitos. Quer passar pelo o verdadeiro, engana as pessoas. Depois deste, 37, depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Todos os que deram ouvido foram dispersos. Irmãos, eu estou falando para os irmãos, mas tem muitos que ouvem fora, né? Mas muitos sabem que nós devemos dar para quem nós dar ouvidos. Nós devemos dar ouvido para a palavra de Deus. Está falando da palavra de Deus? Não é palavra sua. É conselho de Deus, vem da Bíblia, Escrituras. E olha pela esperança, pela a experiência da pessoa, pelo testemunho. Você não vai estar com a Bíblia, a Bíblia em todo lugar está falando assim, mas você vai falar as coisas que você vai discordar do mal. Outro incitador de rebelião, esse aqui, explica que estes tiveram o mesmo fim que aqueles que seguiram Teuda. Parar no 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra, é de homens, se desfará, vai acabar. Então diz, ele diz assim, para de se opor a eles, ou ameaçá-los eles. A razão pela qual ele aconselhou isso foi que, se fosse de origem humana, não daria nada. Se fizer tudo isso, se for invenção e ideia deles humanas, isso não vai adiante. É a mesma coisa de nós aqui, irmão. Se nós estiver aqui com ideia humana, quando começou, se fosse ideia humana, não ia adiante. Poderia ter, mas cheio, não do Espírito Santo, não das coisas de Deus, coisa do mundo. Então, se é de Deus, tem que dizer assim, mas se é de Deus, eles não poderiam derrubá-lo. Por quê? Este conselho ou este trabalho é de homens, este plano ou propósito é de homens ou é de Deus? Se os apóstolos originaram com o propósito de fim de enganar, se desfará. Se eles estão com a intenção de enganar o povo, vai se acabar. Não vai adiante. Em efeito, Gamaliel dizia, deixem-nos sozinhos. Ele falou, deixa, Roma se encarrega do problema. Vamos deixar. Então, os irmãos, vamos deixar o 39 para o próximo, né? E que possamos estar aqui sexta-feira, a vez do irmão Daniel pregar, ou a vez do irmão Paulo. Agora estou perdido. É você, né, irmão Paulo? Que Deus abençoe. Desde já venham. Eu gosto de ver os irmãos pregar, estou falando sério, eu aprendo com os irmãos, é bom ouvir tanto o irmão Daniel como o irmão Paulo, até quando o irmão Damião pregava, tem mesmo uma palavrinha qualquer que eu falo assim, muitas coisas a gente já sabe, mas sempre aprende, a gente sempre está aprendendo, e com os outros que pregam. Então vamos louvar a Deus, que vamos louvar a Deus. Jocely
Nunes está assistindo desde o começo, estou falando agora. Boa noite, pastor, também disse. Que hino que vão querer cantar? 145. Vamos, 145. Vamos ver, 145. Não faço a mínima ideia por que hino que é. Também isso como é que fala? Como diz o engenheiro, falou, isso aí é erro primário, né? Não podia errar isso aí. 145. Uma cortina. Bom, Paulo, termina com oração. Senhor, nós agradecemos, pela semana escuta, que essas palavras, que essa mensagem, que essa coragem, que essa determinação de Estevão possa nos contagiar, que possamos, através desse exemplo, sermos mais fiéis a Ti. Nos prepara nessa semana, toda sexta-feira, agradecemos por tudo que aqui foi ocorrido, pelos hinos, pelo pastor que aqui entre nós, o Senhor tem dado a ele essa sabedoria, sustento. Pedimos pela nossa família, aquelas pessoas que estão perto de nós, que o Senhor possa estar abençoando, lembrando do Nava. Pedimos pelo Lívia, que o Senhor possa ficar livre dessa alergia. Amém. Sim seja. Tudo isso, e agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.